Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Estudo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos analisar aqui o que foi a pedagogia brasílica. Para isso, nós iremos analisar aqui sobre a visão de Demirval Saviani no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Então, nós vimos na aula anterior que os jesuítas chegam ao Brasil chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. A respeito dessa pedagogia brasílica, ou também conhecido como período heróico para alguns autores, nós vamos analisar aqui através de um trecho desse livro de Demirval Saviani. Então, Demirval Saviani ele vai dizer que período heróico, que segundo Luiz Alves de Matos, abrange de 1549, quando chegaram os primeiros jesuítas, até a morte do padre Manuel da Nóbrega em 1570. Demirval Saviani, por sua vez, ele entende que é melhor que esse período seja considerado de 1549. Depois ocorre aí a morte de Anchieta em 1597 até a promulgação da Ratio em 1599. Ou seja, para Demirval Saviani, essa pedagogia brasílica, esse período heróico vai se estender de 1549 até 1599. E por que período heróico? Período heróico porque nós estamos falando aqui sobre a realidade das matas brasílicas, ou seja, os jesuítas eles vão lidar ali com diferentes situações das quais eles não estavam habituados, como a realidade dessas matas brasílicas, a cultura mais que milenar de um povo, as tradições, as dificuldades na conversão desses povos e também na proteção dos mesmos contra a escravização nas mãos dos colonizadores. A falta de estrutura também, porque eles vêm para realizar esse trabalho, mas eles não têm uma estrutura para que esse trabalho venha a ser concretizado de uma melhor maneira possível. Então, eles mesmos que vão começar ali, levantar os primeiros colégios, as primeiras escolas de ler e escrever. Então, a dificuldade também quanto à questão da própria língua, né? Então, porque se não há uma comunicação efetiva, não há um processo, um trabalho de conversão, de catequização. Então, essas são algumas das dificuldades que os jesuítas eles vão encontrar aqui no Brasil. E para isso, eles precisam se adaptar a essa realidade, ele precisa fazer adaptações a essas realidades locais e, através disso, eles vão usar então, de uma pedagogia brasílica e nós veremos como foi essas adaptações feitas. Para falarmos sobre pedagogia brasílica, vamos falar de dois principais padres aqui nessa época, que é o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta. Então, nós vamos analisar aqui agora sobre a perspectiva do padre Manuel da Nóbrega. Como eu falei, através aí de diversas cartas que ele vai encaminhar a seus superiores. Bom, inicialmente, o padre Manuel da Nóbrega, ele tinha uma visão assim mais leve, uma visão mais romântica, pode-se até dizer, sobre como seria iniciado o trabalho aqui no Brasil. Então, ele não tinha, quando ele chega, ele não tinha essa percepção ainda das dificuldades que seriam encontradas aqui para que esse processo de catequização conseguisse vir a ser alcançado. E como nós conseguimos perceber que, através de alguns trechos de cartas que ele escreveu. Vamos colocar aqui um trecho, então. Aqui, poucas palavras são suficientes, já que toda a página está em branco e não há outra coisa a fazer senão escrever livremente sobre as virtudes mais necessárias e se esforçar para que o Criador dessas criaturas seja conhecido. Então, ele escreve essa carta em 1549. Vamos analisar um trecho de uma outra carta que, onde quer que vamos, somos recebidos com grande boa vontade, principalmente pelos meninos, aos quais ensinamos. Muitos já fazem as orações e as ensinam aos outros. Essa carta, Padre Manuel da Nóbrega, ele envia ao seu mestre em Coimbra,
e nós temos datado aí de 10/8/1549. Mas aí depois logo eles vão mudando essa visão e nós vamos perceber isso através das narrativas, através dos relatos que o padre Manuel da Nóbrega vai fazendo aí através das suas cartas. Então vamos ler mais um trecho aqui. Então esse trecho nós já estamos por volta de 1556. Então, Manuel da Nóbrega vai relatar aqui o seguinte: assim que pela experiência vemos que a sua conversão é muito difícil por meio do amor, mas, como são pessoas servis, fazem tudo por medo, e ainda que nos casos dos poderosos não conte com a sua vontade livre, presumindo que não terão fé no coração. Então, aqui nós percebemos uma dificuldade quanto à conversão dos indígenas à fé católica. Ele vai até utilizar o termo que eles são servis, vai utilizar até uma questão ali sobre posição mesmo, através do medo, e não mais do amor aos gentios, né? Não mais uma conversão baseada ali no amor, mas sim baseada no medo. Então nós já vimos uma diferença muito grande de visão e de discurso relatada aí pelo padre Manuel da Nóbrega. E o que se faz então diante de tantas dificuldades, diante de tantas diferenças culturais, diante até mesmo dessa luta contra o processo de escravização na mão dos colonizadores? Então, principalmente na questão mesmo da língua, porque se eles não conseguem falar uma mesma língua, não há comunicação, não há um processo de conversão, de catequização dos indígenas. Então, o que se faz diante de tantas adversidades assim? Então, tanto o padre Manuel da Nóbrega quanto o padre José de Anchieta, eles vão utilizar ali diversos recursos, diversas práticas, diversas adaptações para que eles consigam realizar esse trabalho missionário deles, preservando alguns aspectos da cultura indígena, e nós veremos como foi feito essas adaptações a partir de agora. Então, primeiro item, confissão por meio de um intérprete. Por quê? Porque eles entendiam que era necessário, né, para a conversão, para que essa alma ganhasse a salvação, que os indígenas eles fizessem essa confissão de pecados. E aí nós vamos analisar um trecho da carta aqui de Padre Manuel da Nóbrega. O padre Navarro confessava por si só os outros padres por intérpretes, e foi dessa maneira, posto que todos confessassem, sempre sobejavam muitos que não se podiam confessar. Então esse é um dos recursos, essa é uma das adaptações que eles irão utilizar para conseguir fazer essa adaptação local, para que eles conseguissem chegar a esse objetivo final, que era a conversão e catequização dos gentios, né, dos indígenas. Um segundo aspecto aqui será que eles irão trazer meninos órfãos de Portugal para ajudar na conversão dos gentios. Então, essa será uma outra estratégia usada pelo padre Manuel da Nóbrega, usado pelos jesuítas, para ajudar nessa conversão e catequização dos indígenas. Ou seja, essas crianças, elas trariam ali, através do exemplo, através da própria língua portuguesa, elas também iriam aprender a língua nativa para que conseguissem fazer essa comunicação, mas isso vai se dar muito também através do exemplo para as outras crianças, porque nós veremos que, como eu já acabei de dizer anteriormente, eles percebem que com os adultos, esse processo de catequização, esse processo de conversão será mais difícil. Então, eles iniciam o trabalho ali através das crianças. Então, eles trazem esses órfãos de Lisboa para ajudar a fazer o trabalho ali entre as crianças, mas essas crianças, esses órfãos, eles também vão fazer alguns trabalhos ali mesmo nas aldeias, nos caminhos por onde eles passavam. Então, a gente vai analisar aqui um outro trecho da carta. Com seus cantares, atrai os filhos dos gentios e edificam muito os cristãos. As crianças, em procissão, faziam entradas pelo sertão a pé, até distâncias consideráveis, e os próprios índios abriam-lhes caminho. Eu até fiquei assim quando eu li índio, porque eu gosto de usar o termo indígena, mas
a gente percebe que é esse termo que eles usam aqui na carta. Então, nessas oportunidades, né, enquanto os meninos eles iam fazendo esses caminhos, né, abrindo caminhos aí no sertão, eles também iam dando ali através do exemplo, cantando, trazendo um pouco desses aspectos da religião, da fé católica para os indígenas. A gente vai analisar aqui um terceiro recurso, uma terceira adaptação que Nóbrega vai fazer. Nóbrega aproxima o Deus católico da realidade indígena que associava Tupã ao Deus Trovão. Então, eu vou ler um outro trecho da carta, de uma outra carta, né? Esta gentilidade nenhuma coisa adora, nem conhece a Deus, somente aos trovões, chama Tupani, que é como quem diz coisa divina, e assim nós não temos outro vocábulo mais conveniente para trazer o conhecimento de Deus que chamar-lhe Pai Tupani. Então nós vamos perceber essa aproximação que os jesuítas vão usar na língua indígena, ou seja, eles servem a um Deus, o Deus deles é o Deus Trovão. Então nós vamos falar para eles que aqui o nosso Deus, nós temos um outro Deus e nós vamos aproximar essa língua falando que é o Pai Tupani. Então ele vai usar desse recurso que é essa aproximação da fé indígena, das crenças indígenas para a fé católica, tentando fazer essa assimilação. Um outro recurso usado aqui será o uso de canções e orações no tupi, língua dos gentios. Então, nós vamos analisar um outro trecho aqui da carta, já em 1559, os meninos cantando na língua, o português, cantigas ao seu modo, dando glória a nosso Senhor, e foram todos os irmãos em procissão, assim homens como mulheres, tendo as ruas limpas e bem enramadas, de que muito se alegrou meu espírito em o Senhor. Ou seja, mais uma vez aqui, eles fazendo a oração deles, né, da fé católica, mas na língua tupi, preservando ali um pouco da cultura dos indígenas, fazendo essa aproximação, usando recursos, usando da cultura indígena para fazer essa aproximação da cultura europeia, fazer essa aproximação da fé católica. Agora nós vamos analisar aqui mais 3 recursos, 3 adaptações por Nóbrega para conseguir fazer essa aproximação e conversão dos gentios, que é a presença dos gentios na igreja juntamente com os cristãos, realização do batismo nos gentios nus, e Nóbrega também pede o afrouxamento das regras diante das dificuldades da realidade encontradas em terras brasílicas, ou seja, Nóbrega ele vai enfatizar aqui para eles essa necessidade de fazer o batismo ainda que sejam com eles nus. Eles não têm roupas, ou eles já têm essa tradição, o jeito de viver é andando nus. E isso não pode ser um impedimento para que eles possam ser batizados. O batismo é mais importante do que a questão deles estarem sendo batizados, a forma como eles estão sendo batizados. E para Demirval Saviani, ele diz que Nóbrega era um realista, porque ele entendia, ele via essas dificuldades das matas brasílicas e ele tentava fazer essas adaptações de forma a converter os indígenas. Bom, então era isso, né, a respeito de Manuel da Nóbrega, esses recursos, essas adaptações que ele vai fazer até conseguir, de fato, alcançar o seu objetivo principal, né, o objetivo dos jesuítas, que era a conversão e catequização desses povos. E agora nós vamos analisar, então, quais foram os recursos, quais foram os meios utilizados pelo padre José de Anchieta para poder fazer a conversão e catequização dos mesmos. Bom, padre José de Anchieta chega aqui no Brasil em 1553. E padre José de Anchieta, ele chega com apenas 19 anos. Ele é um conhecedor de línguas e logo que ele se instala aqui no Brasil, mais ou menos um ano após, ele já está aí dominando a língua dos indígenas. E nós vamos ver através de um trecho de uma carta que ele escreve. Quanto à língua, eu estou adiantado, ainda que é muito pouco, perante o que soubera se não se me ocupara em ler gramática. Todavia, tenho coligido toda maneira dela por arte, e para mim tenho entendido quase
todo o seu modo. Essa versão que eu estou usando aqui é uma versão do português da época. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, né, faz um ano que eu estou aqui, mas eu já estou dominando essa língua. Em 1556, o padre José de Anchieta, então, ele cria a gramática da língua mais falada do Brasil até o século XVII, que é uma língua geral. E essa língua geral, ela quer dizer o esforço de falar tupi com boca de português. Então, Anchieta acreditava que era fundamental essa comunicação, era fundamental usar a língua indígena para que eles pudessem comunicar, para que eles pudessem se aproximar, para que esse processo de conversão, esse processo de catequização se tornasse algo real, se tornasse algo mais fácil. Então, o padre José de Anchieta, ele percebe a importância dessa comunicação eficaz, e é por isso que ele vai tentar trazer, então, uma língua que fosse uma língua geral, falada pela maioria das pessoas, para que houvesse essa comunicação eficaz. Ele vai encontrar dificuldades para fazer a tradução dessa língua, uma vez que muitas vezes haviam elementos que não existiam nessa cultura indígena que ele pudesse fazer a tradução para essa língua geral. Por exemplo, a palavra pecado. Como que ele vai traduzir pecado da língua indígena se para os indígenas eles não sabiam que era pecado? Pecado era algo que não existia, pelo menos sobre a perspectiva, sobre o olhar de José de Anchieta. Então havia várias palavras que não existia em uma língua dos indígenas para que ele pudesse fazer essa aproximação para a cultura ali cristã, para a língua ali cristã. E então existia essa questão, essa dificuldade. Bom, uma outra coisa, ele foi produzindo catecismos, peças de teatro, doutrinas, orações em tupi e misturando elementos da cultura nativa à cultura cristã. Misturando elementos da cultura nativa com a cultura cristã. E é exatamente isso uma das principais questões aqui da pedagogia brasílica, que é essa aproximação da cultura nativa com a cultura cristã, de modo a se aproximar dos indígenas de uma forma que fosse mais eficaz, fazendo essas adaptações às realidades encontradas nas matas brasílicas. Falando aqui ainda em idioma, José de Anchieta diz, né, que esses índios entre que estamos agora nos dão seus filhos para que os doutrinemos e por amanhã, depois da lição, dizem ladainhas na igreja e à tarde e salve. Aprende as orações em português e em sua própria língua. Mais uma vez aqui, ele enfatizando a importância da comunicação com os indígenas em sua língua. Percebe-se então que o padre José de Anchieta ele vai dando continuidade a essa pedagogia brasílica já iniciada pelo padre Manuel da Nóbrega anteriormente, e ele dá continuidade também na questão do uso de intérpretes na confissão. Ele vai trazer também aqui uma questão, José de Anchieta, sobre a dificuldade de realizar matrimônios. Por quê? Porque os indígenas, aí eu não sei te dizer se eram todos os povos ou se eram só algumas tribos, alguns povos indígenas, eles tinham um relacionamento com os seus familiares, ou seja, havia ali casamentos de irmão com irmã, pessoas da própria família. Isso era contra a cultura europeia, contra a fé cristã. Então vai haver ali uma dificuldade na realização de matrimônios. E nós vamos ler agora um trecho de uma carta. Por isso, parece grandemente necessário que o direito positivo se afrouxe nessas paragens, de modo que, a não ser o parentesco de irmão com irmã, possam em todos os graus contrair casamento, o que é preciso que se faça em outras leis da Santa Madre Igreja. Então, o que ele está pedindo aqui um afrouxamento. Por quê? Porque eles tinham, né, os indígenas tinham essa cultura de se casarem com pessoas da própria família. Então, Anchieta vai pedir um afrouxamento para que esse matrimônio ele venha a acontecer, desde que não seja um casamento de uma irmã
com um irmão. Uma outra questão também aqui de adaptação é que as missas, elas tinham forte presença dos indígenas ali, ajudando a tocar e cantar, usando instrumentos muitas vezes fabricados pelos próprios indígenas. Outra questão, eles permitiam que eles professassem a doutrina e orações em sua própria língua. Então, sobre isso, Anchieta relata: os meninos dizem ladainhas na igreja e à tarde e salve, aprende as orações em português e em sua própria língua. Outro elemento aqui muito conhecido pelo padre José de Anchieta eram os autos. O que eram esses autos? As peças teatrais escritas por José de Anchieta, que eram usadas como recursos pedagógicos na conversão e no ensino dos gentios, sempre ele tentando trazer essa moral do que é certo, do que é errado, a luta do bem contra o mal, o divino sempre ganhando contra o mal, contra o maligno. Então, essas peças teatrais eram mais um recurso que o padre José de Anchieta vai trazer para ensinar essa doutrina cristã, para ensinar valores morais do que é certo, do que é errado, dentro da cultura, dentro da fé católica, mas também permitindo ali que os indígenas manifestassem a sua cultura, desde que não fosse contra aos princípios da fé católica. Então, os autos eram ensinados ao ar livre, muitas vezes nas aldeias indígenas, e apresentavam personagens e diálogos em língua tupi, portuguesa e espanhola. Através dessas peças, Anchieta buscava alcançar a sensibilidade e compreensão dos indígenas, utilizando elementos familiares a eles para ensinar os princípios da fé cristã e a importância da conversão. Então, tanto o padre José de Anchieta quanto o padre Manuel da Nóbrega, eles vão perceber aí a importância na utilização desses recursos, recursos lúdicos, os sons, né, as músicas, as peças teatrais, essas adaptações, essa importância de preservar elementos da cultura nativa, né, da cultura indígena, para conseguir aproximar ali entre os valores da cultura europeia, entre os valores cristãos, seja na confissão de intérpretes, seja no batismo de pessoas nus, seja também através da realização de matrimônios. Então, todos esses recursos, eles vão entendendo ali a importância de fazer essas adaptações à realidade que estava sendo encontrada. Então, isso com certeza vai ajudar a afirmar ainda mais esse processo de conversão dos mesmos. Então, todos esses recursos utilizados por ambos, todas essas adaptações, formam a pedagogia brasílica. Então, Demerval Saviani vai dizer aqui: fundaram uma pedagogia, a brasílica, esse ato educativo que mistura aspectos da cultura nativa para o ensino da moral e fé cristã, com o objetivo maior de salvação de almas. Os primeiros jesuítas conservaram aspectos importantes da cultura nativa que não contrariavam a religião e fé católica, como a sua dança, os seus cantos, o uso de instrumentos e, sobretudo, a língua. Criaram orações, sermões e catecismos na língua tupi para ensinar conteúdos cristãos. Ou seja, eles perceberam, né, a importância de se preservar elementos da cultura nativa e fazer as adaptações para que conseguisse se aproximar os valores cristãos desses elementos que não fossem, né, contra a fé cristã. E é isso que nós conhecemos como pedagogia brasílica. Para a época, uma vez que ela conserva elementos da cultura nativa, os padres usando aí desses diversos recursos pedagógicos, de diversas adaptações para a realidade local encontrada nas matas brasílicas. Então, é algo interessante, porém, é algo que vai ser muito criticado por outros padres da Companhia de Jesus,
e também por padres, né, esses padres que vinham visitar aqui, vinham ver como estava sendo desenvolvido o trabalho dos jesuítas. Então, vai haver sim controvérsias sobre assimilação cultural. Então, foi aquela questão que a gente analisou, né, que eles vão fazer essa assimilação da cultura nativa com a fé cristã, trazendo, né, fazendo essa aproximação de elementos parecidos. Preocupação com a conversão superficial. Será que essa forma como eles estão trabalhando vai realmente fazer com que esses nativos, vão realmente fazer com que esses indígenas se convertam mesmo à fé católica? Ou é algo muito superficial? E críticas à abordagem pedagógica, ou seja, a forma como eles estão abordando os recursos que estão sendo utilizados, as práticas que estão sendo feitas, está indo contrário à nossa fé cristã, está quebrando regras das quais não devem ser quebradas. Então, vai haver muitas críticas, muita contestação. Nós veremos isso, por exemplo, quando o bispo Fernando Sardinha vem fazer uma visita aqui no Brasil. O Fernando Sardinha, que depois o barco onde ele estava vem a naufragar e eles sobrevivem ao náufrago desse barco, porém os indígenas que encontram eles matam e ele acaba virando o jantar aí dos indígenas. Então, nós vamos perceber, através de um trecho de uma carta que eu vou ler, que Fernando Sardinha ele vai ser contra a forma como Nóbrega está desenvolvendo esse trabalho, porque está indo contra aos valores cristãos. E também me surpreendeu muito ver as crianças com o cabelo no estilo pagão, parecendo monges. O padre Nóbrega, com isso, não lhe escondeu errado, e ele consentia nisso. Levou-se um pouco do que eu ordenei. Não veio aqui para transformar os cristãos em pagãos, mas sim para acostumar os pagãos a serem cristãos. Também descobri que o padre Nóbrega confessava certas mulheres mestiças por meio de intérpretes, o que me fez muito estranho e causou fofocas e murmúrios, por ser uma coisa tão nova e nunca antes usada na igreja. E ele discutiu isso comigo. Então, nós percebemos aqui essa oposição à forma como o padre Manuel da Nóbrega estava realizando esse trabalho missionário. Após essa visita do bispo Sardinha, o padre Manuel da Nóbrega ele fica bastante reflexivo e ele vai escrever uma carta a seus superiores questionando as questões do seu trabalho, se estava sendo certo ou errado e o que ele poderia fazer em relação às atitudes, né, a forma como ele estava desenvolvendo esse trabalho. Então, nós vamos ver aqui nesses trechos. Pode-se administrar uma confissão através de um intérprete para as pessoas dessa terra que não falam nossa língua? Nessas regiões, é costume permitir que os gentios frequentem a igreja e assistam à missa junto com os cristãos. E eles não são expulsos para evitar escândalos. Será que devemos manter o antigo direito ou permitir que todos se misturem? Como deveríamos lidar com os gentios que buscam o batismo, mas não possuem camisas, nem roupas para vestir? Deveríamos negar-lhes o batismo e o acesso à igreja, missa e simplesmente doutrina porque andam nus? Mesmo que estejam dispostos a aprender e adotar o restante da cultura cristã? Pois parece que andar nu vai contra a lei natural e quem viola comete pecado mortal. E tal pessoa não poderia receber os sacramentos. Por outro lado, não sei até que ponto seria possível fazer com que todos os gentios se vestissem, considerando que eles permanecem nus por milhares de anos. Talvez fosse sensato persuadi-los e pregar-lhes que se vistam, incentivando-os o máximo possível. Outro questionamento que Nóbrega vai fazer: é permitido travar guerra contra esses gentios e capturá-los sob o pretexto de que não seguem a lei natural em todos os aspectos? Então, Nóbrega vai fazer esses questionamentos, né, após essa visita. Percebe sim que são questionamentos, né? Ele quer que os seus superiores, então,
lhe dê uma resposta e lhe dê uma alternativa, um caminho que ele pudesse seguir diferente, que não fosse contra os valores cristãos da Igreja Católica, embora eles buscassem fazer essa aproximação, essa assimilação aí cultural dos indígenas sem que ferisse os princípios cristãos, mas que os seus superiores, os outros membros, não se sentissem feridos nos seus princípios, tivessem os seus princípios ali feridos. Então, me dê vocês uma alternativa, me dê vocês uma forma como eu devo trabalhar, uma forma como eu devo proceder diante dessas circunstâncias, uma vez que, para Nóbrega, essas circunstâncias eram muito pequenas, em detrimento da salvação da alma dessas indígenas, dessas pessoas que estavam se convertendo. Percebe-se que há questionamentos, mas percebe também, muitas vezes, um tom até meio que irônico do Nóbrega, Então, vocês me dê umas respostas melhores, um modo de agir melhor diante dessas situações elencadas aqui. Interessante, Bastante interessante. Se fosse nos dias atuais, talvez Nóbrega poderia responder: vocês estão aí na Europa tomando seus bons drinks e não entendem sobre a realidade local. Então, quem pegou o meme aqui pegou. E não entendem sobre a realidade local. Nós estamos em matas brasílicas, nós estamos lidando com uma cultura milenar, nós estamos lidando com colonos que querem a escravização desse povo. Então, todas essas dificuldades, vai ser necessário realmente seguir à risca esses preceitos, essas regras da igreja, ou a gente, qual a ideia, qual a opinião de vocês, qual outra forma que a gente possa fazer essa intervenção, ou a gente pode continuar fazendo da forma como está sendo feito. Então, todas essas questões foram muito discutidas, bastante contraditórias, conflitantes entre os próprios membros da Companhia de Jesus. Então, era isso, pessoal, que eu tinha que falar sobre pedagogia brasílica. Achei muito interessante a forma como ela foi acontecendo, as adaptações que foram feitas pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Não estou aqui sendo a favor da forma, já falei na aula anterior, que a cultura indígena não é levada em consideração, embora ambos tenham tentado preservar ali a língua, os costumes, de forma a assimilá-los à fé cristã, mas a gente vai perceber que isso também é algo que vai perdurar até 1599, depois vai ser implementado já um novo plano de ensino. Então é isso. Então vamos finalizar aqui com um trecho de Dermerval Saviani, que diz que, assim, nesse embate de culturas, os jesuítas utilizaram a pedagogia brasílica, um modo de operar a educação, de intervir nos costumes do novo mundo e de enfrentar a realidade das matas. E é isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído aí para o estudo de vocês. Vou aproveitar aqui, vou deixar o convite para vocês seguirem o estudo pedagógico, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá já postei diversas aulas em textos. Vocês podem até estar usando essas aulas como uma forma de revisão para o estudo de vocês. Facebook, Estudo Pedagógico, e Instagram, Estudo Pedagógico.